início do renascimento cultural na Europa Ocidental, haviam muitas perseguições com quem tinha o pensamento científico, uma visão voltada ao individual, o humanismo, por aí. Então, haviam muitas perseguições da igreja, porque a religião dominava muitas coisas, a política, a cultura, tudo era dominado pela igreja até então. E por conta disso, até uns pensadores e estudiosos consideravam esse período do renascentismo em retrocedência ao período clássico. Entretanto, no período final, dessa época da Idade Média, tudo começou a mudar, essas ideias foram se transformando e a ciência e os outros tipos de pensamento foram se infiltrando ali no meio da cultura da Europa Ocidental, e toda essa transformação fez também com que viessem uma nova classe de comerciantes, que é a burguesia, e essa burguesia também, com o aumento do comércio, trouxe também a miscigenação de várias culturas e a mistura de costumes. O humanismo foi marcado pelo retorno dos estudos da cultura clássica e pelo antropocentrismo. Os humanistas buscavam a valorização da humanidade e contestavam a cultura medieval. Esse movimento, que valorizava o individualismo da razão, propôs uma nova metodologia de análise em evidências empíricas, em oposição à cultura medieval. A partir do século XV, o humanismo consolidou-se e os seus autores ganharam maior destaque, como Leonardo Bruni, Erasmo de Roterdã e Giordano Bruno, entre outros. Suas obras representavam escolas e princípios diversos, como o antropocentrismo e o racionalismo. Além disso, eles retomaram o estudo da língua grega, o que possibilitou a releitura de textos originais dos filósofos e gerou novas interpretações e uma nova compreensão dos textos. As cidades italianas e os mecenas. No século XIV, a Itália ainda não era considerada como um país, porque algumas cidades tinha o comércio muito baixo, pelo fato de elas ainda estarem se recompondo da fase difícil que elas passaram, que foi da peste negra. E quando elas se restabeleceram, elas se tornaram cidades-estados. E durante esse período também teve um grande desenvolvimento comercial e fortaleceu muitos bancos e também cresceu as tecelagens. E aos poucos a Itália foi crescendo e foi se tornando um dos lugares mais principais da Europa, e fazendo com que eles contratassem muitos cantores, atores, para trabalhar nas igrejas e nos prédios públicos. O mecenato ele protegia os artistas politicamente e dava prestígio social para eles. A Igreja Católica ela foi uma dos maiores patrocinadores da arte durante o Renascimento. O mecenato da igreja ele patrocinava muitos artistas e foi o responsável por muitas obras importantes. As pinturas, elas representavam temas religiosos ou a imagem de Cristo. As experiências artísticas, elas foram vistas como um afastamento de Deus. A arquitetura, ela era considerada como um campo de arte e ela foi regida por elementos matemáticos rigorosos. E por isso, as proporções matemáticas, elas se tornaram recorrentes na representação do corpo humano. O Renascimento é um período muito longo e de muitas mudanças. Ele é dividido em fases. A primeira fase é o Trecentro, e ele é o período que corresponde de 1301 até 1400. E por ele estar num contexto de grande domínio da Igreja Católica na época, na Europa, os temas artísticos eram muito ligados à religiosidade. Além disso, o naturalismo entrou em ascensão nesse período, e o principal representante das artes da época é o pintor italiano Giotto. O período Quatrocentro corresponde aos anos de 1401 até 1500. Ele se destaca pela cidade de Florença ser o principal centro cultural e artístico da época. E lá ainda existem muitas obras que são guardadas até hoje como cultura, como arte, e são obras desse período. Os principais destaques da época estão na pintura, que é Sandro Botticelli e Fra Angelico, na escultura, que é Donatello, e na arquitetura, que é Filippo Brunelleschi. O Centro começou
durante o século XVI, mas não sabe-se exatamente quando, não tem uma data exata. Sabe-se que ele foi um período muito importante porque ele desbloqueou a ideia do homem como um ser universal, e a partir disso diversas áreas do conhecimento começaram a pensar no homem, tanto no plano espiritual, quanto no plano físico, quanto no plano intelectual, e aí isso permitiu o destaque de diversos artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tintoretto e Rafael Sanzio. Um outro período que merece destaque é a Alta Renascença. Ele é o período entre a transição do quatrocentro para o cinquecentro. Não se tem uma data exata de quando, obviamente, mas sabe-se que ele se destaca porque Roma passou a ser o centro artístico e cultural da época e botou Florença para escanteio. E além disso, teve um grande amadurecimento das ideias principais, dos pilares do renascentismo, como o amadurecimento do humanismo, da noção de autonomia das artes, da valorização do artista, que passou a ser considerado como um cientista erudito, e o conceito de gênio. Nesse período se destacaram também Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. A arquitetura renascentista, ela resgatou a antiguidade clássica e valorizou o humanismo. Algumas partes do edifício elas eram proporcionais e rompiam a estética gótica. E o primeiro arquiteto a expressar essa ideia foi o Filippo Brunelleschi, que utilizou pesquisas da época e elementos greco-romanos para a construção de um conjunto de obras em Florença, tirando o aspecto medieval da cidade. Filippo também foi responsável por separar o projetista do construtor, trazendo o projetista mais para a área intelectual e o construtor na construção dos edifícios mesmo. As figuras esculpidas ganharam proporções e expressões semelhantes a pessoas reais. O objetivo era a representação da natureza da forma mais fiel possível, com valorização dos aspectos naturalistas, e as esculturas gregas e romanas da antiguidade serviram de inspiração para as obras do período. Michelangelo foi um dos escultores de destaque dessa época. Teve seu talento reconhecido desde muito jovem. Era chamado de divino e foi considerado, ainda em vida, o maior artista da época. Entre suas obras mais célebres estão David e Pieta. A obra David tornou-se o símbolo do Renascimento e é considerado um tributo à beleza masculina. Foi esculpida em um único bloco de mármore e Michelangelo levou 2 anos para completá-la. Representa um jovem adulto e as mãos grandes sugerem força e capacidade de luta e trabalho. Michelangelo usou o conceito de contraposto, ou contraposto clássico em David. Essa técnica distribui harmonicamente o peso da figura representada em pé, com uma perna flexionada e a outra como principal sustentação do peso, conferindo dinamismo à obra. Pietra é um grupo escultórico que, além da beleza, apresenta forte dramaticidade. Michelangelo criou a obra quando tinha apenas 23 anos. Mostra uma mãe jovem com expressão dócil que contrasta com a dor de recolher o corpo do filho. O artista representou Maria com uma expressão de resignação, em contraste com a angústia com que os artistas da época tradicionalmente a retratavam. Esculpida em mármore, a obra foi organizada em forma de pirâmide, com deliberada alteração das proporções. Como antes do Renascimento os artistas não costumavam assinar as obras, e Michelangelo era muito jovem quando esculpiu Pieta e muitos não acreditavam que ele fosse o autor da obra, ele teria escrito na faixa que atravessa o peito da Virgem Michael Angelus Buonarrotus Florenti Faciebat, que significa Miguel Ângelo Buonarrota de Florença fez.